Nesse vídeo eu vou contar para vocês alguns dos livros de urbanismo que todo estudante de arquitetura deveria ler. Alguns desses eu tenho aqui, comprei, e outros eu li pela internet mesmo, mas eu ressalto assim que são muito importantes para nossa formação, visto que algumas faculdades não focam tanto em projeto urbano quanto outras. Geralmente são mais projetos de arquitetura, interiores, e que também é um mercado, é uma área no Brasil que está bastante em falta, né? Então eu vou citar alguns livros aqui e espero que ajudem na formação de vocês. O primeiro que eu acho muito importante para quem ainda não teve nenhum contato com urbanismo na faculdade é Introdução ao Desenho Urbano, do Vicente Del Rio. E ele vai realmente falar, contextualizar, né, de onde surgiu, na verdade, a preocupação por esse estudo aprofundado do urbanismo, que foi pós período moderno ali das construções modernistas, que inclusive geraram muitos problemas, porque o urbanismo em si, ele pensa nas pessoas, na conexão das pessoas, né? Com o externo, mas também de forma que não ocorra a gentrificação, outras coisas assim, que vão ser abordados em alguns temas desses livros que eu vou citar para vocês. É, Se eu estiver errada, vocês me corrijam, mas ele também vai citar bastante autores que foram pioneiros nesses estudos, como o Kevin Lynch, o Jangel, a Jenny Jacobs, então tem bastante conteúdo de citações aqui para vocês, caso quiserem usar como referências em alguns outros trabalhos. Então esse livro é bem importante e vou deixar também todos os links dos livros, caso vocês queiram comprar, em links aqui embaixo. Se vocês comprarem por eles, vocês vão estar me ajudando muito e ajudando muito o canal. Nesse livro também ele vai mostrar, na verdade, alguns estudos de caso, especificamente dos Estados Unidos, mas o autor acaba mesmo citando algumas partes do Brasil também. E claro, como eu falei anteriormente, ele vai vai explicar para vocês muitos conceitos é, que é usado nessa parte, e eu vou usar minha colinha aqui. Eles vão explicar sobre a morfologia urbana, análise visual, percepção do meio ambiente e comportamento ambiental, entre muitos outros. E o próximo livro é Cidade para Pessoas, do Jangel. Inclusive, estou aqui para ler ainda. Eu li só um capítulo para um trabalho da faculdade, mas eu já tinha lido um pouco mais antes de ter este trabalho, né? E esse livro é muito bom. Eu comprei na Amazon, tá? Que também vai estar o link aqui embaixo. E sério, gente, vale a pena investir nesses livros, tá? Porque a qualidade deles é muito bom. Mas, voltando aqui para este livro, o Jangel, ele começou a estudar essa parte de urbanismo, se questionar principalmente pela mulher dele, que era psicóloga, se eu não me engano, e ela sempre questionou ele por que a arquitetura não pensava nas pessoas. E com isso ele começou a realmente pensar, né, por que tecnicamente a arquitetura é sim para ser pensada nas pessoas, mas que na época do modernismo isso não ocorria, era muito o pensamento de carros e de ter estradas e de desenvolvimento. Então, foram alguns desses pontos também que o Jangel começou a trabalhar com esses temas. Inclusive, ele elaborou e ajudou a construir o plano urbano, né, da cidade da Dinamarca de hum, Copenhague. Copenhague. E, sério, gente, é referência no mundo inteiro, tá? Porque lá as pessoas usam muito mais bicicletas e transportes mais sustentáveis do que o automóvel. Claro que naquela cidade lá também o custo de vida é um pouco mais elevado, mas sério, tudo lá funciona. É muito bom. Se vocês quiserem pesquisar na internet, pesquisem, porque vale muito a pena se aprofundar nos estudos dessa cidade, como se desenvolveu. Em contrapartida a isso, o Jangel, né, compartilha muitos dos estudos que foram feitos e desenvolvidos ao passar dos anos com a cidade de Copenhague, né, como ele observou, mas também ele fala sobre Brasília. Inclusive, ele já veio várias vezes, diversas vezes aqui para o Brasil, e ele fala sobre Brasília que, por mais que a gente possa achar lindo e tal, Brasília não foi nada pensado para as pessoas, somente para os carros, o que dificulta um pouco e acaba sofrendo bastante nessas análises dos urbanistas. Nesse livro também, o Jangel, ele enfatiza muito a conexão das pessoas, o que os espaços
instigam nas pessoas os sentimentos e se eles proporcionam uma sensação, uma vontade das pessoas permanecerem naquele local por mais tempo. Então tem muitos gráficos, imagens que vai auxiliar bastante na leitura e é muito gostosa. Não tem nenhum linguajar assim difícil de entender, sabe? Porque às vezes tem alguns livros de arquitetura que é bem complicado de entender. Já li alguns do não lembro agora, mas para um outro trabalho da faculdade há um tempinho também, e se eu não me engano, o autor era urbanista e era muito difícil de entender. Então, com esse livro, vocês não precisam ter problema, porque é muito fácil de entender. Inclusive, é nesse que eu falei no início que ele vai falar sobre termos como gentrificação, a relação entre as pessoas e os pavimentos térreos ou edifícios mais baixos, até que os edifícios podem ser bastante densos, mas o autor defende que eles sejam em níveis menores, mais próximos do térreo, ao invés de um adensamento menor, né, vertical. Então é muito interessante, abre muito a mente, eu tô amando ler esse livro. O próximo livro é Morte e Vida de Grandes Cidades, da Jane Jacobs, que inclusive ela não tem nada relacionado à arquitetura, ela era uma jornalista, mas que com seus estudos e com as suas críticas elevou um patamar muito alto e é referência também quando o assunto é urbanismo. É claro que ela se especializou e foi atrás para estudar mais. E, inclusive, ela critica o desenvolvimento e o planejamento urbano das cidades. Inclusive, tem. Se você pesquisar na internet, vai ter exatamente um conflito dela contra o prefeito, se eu não me engano, da cidade que ela morava. Não sei se seria bem prefeito, enfim. Que ele queria passar vias, né, de estradas pelo bairro e queria tirar todas as pessoas dali, mas ela lutou fortemente porque era o bairro em que ela morava, então ela vai falar muito sobre esse descaso com as pessoas, né, de querer tirar as pessoas do lugar para priorizar, né, principalmente os automóveis, o que não é contra o princípio do urbanismo. Então ela vai falar bastante sobre o uso e ocupação dos edifícios, das praças, das ruas, enfim. É um livro assim que principalmente os meus professores indicam muito na faculdade pra gente ler. E ele não é tão grosso assim também e vale super a pena a leitura. Inclusive eu quero comprar ainda porque ele assim é um dos livros mais em contas que eu achei de urbanismo, então vale super a pena. O próximo livro é Urbanismo Sustentável, do Douglas Farr, e como o próprio nome diz, é um livro de apresentar ideias e soluções inovadoras para conectar o ser humano com a natureza, ambos se beneficiarem sem causar impactos ambientais gigantescos, né? Porque o urbanismo também está muito ligado com o princípio do sustentável. Então é muito importante a leitura desse livro também, que inclusive eu já comecei. Então ele vai compartilhar assuntos como o compartilhamento de carona, por exemplo, de automóveis. Então, para que simplesmente você, cada um ir com o seu carro, se cada um vai estar sozinho? Então, juntem-se, usem o mesmo carro, né? Porque vai ser muito mais sustentável. E ele vai falar também sobre hortas comunitárias, pomares e muitas outras questões, inclusive um termo muito importante que é bastante utilizado também na arquitetura, que é biofilia. Então, vão ver este livro e depois me contem o que vocês acharam. O próximo livro é A Imagem da Cidade, do Kevin Lynch. E eu vou usar minha colinha porque este livro é um pouco mais técnico. No meu ver, é bastante assim maçante em termos, porque o Kevin Lynch estudou muito para isso. Então eu vou ler aqui mais ou menos o que se trata sobre o livro. O livro é resultado de longos anos de pesquisas e análises e vai tratar da fisionomia das cidades e das possibilidades de modificá-las. Além disso, o livro aborda a qualidade visual da paisagem urbana. Para isso, foi feita uma análise de 3 cidades norte-americanas, Boston, Jersey e Los Angeles, através de entrevistas com pessoas dessas cidades. Então, nada melhor de como entender a cidade perguntando para os próprios moradores, né? Então, o Kevin Lynch ele vai apresentar vários conceitos de percepção ambiental, estrutura, identidade e significado. E ele também vai falar sobre a imagem da cidade e seus elementos como caminhos, limites, bairros, pontos nodais e marcos. Então, assim, foi o primeiro
autor, na verdade, que eu escutei na faculdade foi esse Kevin Lynch, mas eu nunca tinha chegado a ler mais ou estudar um pouco mais sobre ele. Então, eu acho muito importante ler este livro ainda. Também não consegui, confesso que ainda não consegui, mas é um livro muito importante para quem quer se aprofundar e entender um pouco mais sobre a área de urbanismo. Um livro que eu achei muito interessante, porque eu estava sempre em busca de procurar livros relacionados com urbanismo no Brasil e eu acabei encontrando um que se chama Brasil, Cidades, Alternativas para a Crise Urbana, da Hermínia Maricato. Então, esse livro ele vai tratar sobre a crise atual urbana no Brasil, porque, gente, sério, o Brasil não pensa muito em urbanismo, a gente tem que confessar. Depois você me conta aqui nos comentários se a sua cidade tem algo assim que possa ser referência no urbanismo, porque a minha não tem. É tudo despadronizado e dói os olhos de ver isso. Então, esse livro ele vai tratar sobre a crise urbana no Brasil e se tem como ser implementada a participação social nos planejamentos das cidades, porque é muito importante, porque são as pessoas que vão utilizá-las e elas também têm que ter participação nesses projetos. E o último livro é Cidades do Amanhã, do Peter Hall, e ele vai falar sobre o planejamento e o projeto das cidades pós Segunda Guerra Mundial. Ele criou um modelo para zonas industriais, principalmente, que foi adotada pelo mundo inteiro. Então, foi referência assim também. Eu também tenho bastante vontade de ler este livro, mas como tem muitos livros e a gente acaba tendo outras coisas para ler da faculdade, eu vou pelo menos deixando assim em stand-by, porque eu também tenho bastante vontade de me aprofundar depois da faculdade em alguma área de urbanismo assim. Então eu acho bem interessante, essa leitura também é bem válida. E eu vou ler aqui também que neste livro o Peter Hall ainda traz um panorama das cidades encortiçadas no século XIX. As condições de existência precárias da classe trabalhadora na Revolução Industrial emergiram alguns problemas em Londres e que gerou uma comoção geral, no qual foi alertado o poder público sobre a calamidade dos cortiços e então a urgência por condições dignas de moradia. Então ele vai tratar bem bastante, né, especificamente do pós Segunda Guerra Mundial, mas que é super importante também. Cada livro a gente consegue sugar algum conhecimento ali e começar a colocar nos nossos projetos, né? A nossa mente vai abrir mais ainda para isso. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês já leram esses livros, me contem aqui o que vocês acharam, como que foi a experiência de vocês e como está sendo a experiência de vocês em projetos de urbanismo na faculdade também, porque este semestre eu comecei a ter a minha primeira aula, né? Minha primeira matéria de urbanismo e eu tô gostando bastante. Se vocês querem saber mais alguns outros livros, eu vou deixar uma playlist aqui que eu falo de alguns outros livros de arquitetura que os estudantes deveriam ler. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, que me ajuda muito. E se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, porque a maioria das pessoas que assistem os meus vídeos ainda não são inscritos. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!